Colocar aqui. O assunto é: não administre seu tempo administre sua vida. Não administre seu tempo, administre sua vida. O texto que vou usar como tema é o Salmo 90, versículo 12. E eu quero discutir com os irmãos algumas ideias antes do final do ano, preparando a nossa mentalidade para 2023. Nós vamos receber mais um ano novo daqui a 31 dias. Eu sempre acho muito importante nós termos uma perspectiva positiva e proativa em relação ao novo ano que entra. Eu não penso que a gente deve simplesmente passar de um ano para o outro sem aproveitar a oportunidade que é mais um ano de vida. Então, o Salmo 90, o verso 12, este salmo é um salmo de Moisés, tá? E ele ora a seguinte oração: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, eu queria discutir com os irmãos algumas ideias bíblicas, algumas ideias que são bom senso da vida e dar para vocês algumas sugestões de como terminar o ano e como encarar o novo ano que vai começar. Tá bom? Nós estamos diante de 2023. A primeira coisa, eu quero trazer algumas ideias de John Maxwell, né, onde ele fala o seguinte: todas as pessoas têm uma valise, sabe essas pastinhas de executivo? Essas pastinhas de executivo, né? As valizes. Ele fala que em relação ao tempo, todos nós temos a mesma valise, é tudo igual, o mesmo tamanho, só que algumas pessoas conseguem encaixar mais coisas dentro de uma valise do que outras. Isso está falando simplesmente da capacidade da pessoa de administrar o seu tempo. A valise é o tempo, todos têm a mesma quantidade, exatamente a mesma, e ele discute essa ideia de que é impossível administrar o tempo. Eu concordo que o tempo não pode ser administrado na seguinte perspectiva: ele é o mesmo para todos, ele continua correndo sem parar, ele não aumenta nem se apressa, o tempo continua sendo 60 minutos por hora, desde que Deus iniciou, e a vida nunca apressou nem diminuiu. A valise é a mesma para todos que entram no tempo, tá? E outra coisa, ninguém consegue aumentar nenhum minuto no dia, não é possível acrescentar. Jesus disse, não pode acrescentar um palmo na estatura. Nós não podemos acrescentar um minuto no dia. E você já deve ter ouvido a expressão, talvez a gente fala assim com uma boa intenção, dizer: eu preciso achar um tempo. Eu preciso achar um tempo para fazer isso. Mas, na verdade, você não vai achar, porque não tem tempo perdido para ser achado. Não tem como você achar um tempo, porque ele não pode ser achado. O único tempo que nós vamos achar é o mesmo que já existe. Tá? 24 horas no dia é o único tempo disponível. Não podemos achar mais. Pode procurar o tanto que você quiser. Não vai encontrar nem nesse século, nem no passado, nem no próximo, não tem. Então, você não tem como administrar o tempo, você só tem como administrar você. Essas ideias que eu queria trazer e discutir conosco essa noite, tá? Você não tem como administrar o tempo, você só pode administrar você. O tempo é a valise, né? Você está dentro dela. Agora, aqui dentro dela, você pode se administrar, né? Você pode encher ela de um jeito, encher ela de outro, e é muito conhecida a ilustração que alguém fez de um vaso de vidro e várias pedras de vários tamanhos, onde ele colocou as pedras maiores dentro do vaso e perguntou se o vaso estava cheio.
E alguém falou, sim, está cheio. Só que ele pegou mais várias pedrinhas pequenas e derramou dentro do vaso. E aí, parece que o vaso ficou cheio, né? Aí ele perguntou, o vaso está cheio agora? Aí eles disseram, sim, o vaso está cheio. Bem, aí ele pegou areia. E aí, derramou areia dentro do vaso. E aí perguntou, e agora? Vocês acham que está cheio? E alguém falou, não, agora realmente está cheio, não tem mais como colocar nada. Aí ele derramou água. Então você pode ver que a valise é essa. Se você não colocar as grandes pedras primeiro, e aqui está a minha mensagem simples dessa noite em relação a 2023. Nós estamos hoje, 30 de novembro, mas preparando para 2023. Essa é a ideia da mensagem. É você colocar as pedras grandes primeiro. Então, eu queria que você pensasse rapidamente, antes de eu prosseguir nessa mensagem. Quais são as pedras grandes para você? E grandes aqui não é o tamanho, é a prioridade da sua vida. Prioridade da vida. Eu vou discutir com os irmãos que uma das pedras maiores para mim, talvez a maior, a mais importante, porque às vezes não tem uma mais importante, mas uma das pedras grandes para mim, sem nenhuma espiritualização, honestamente, é a minha vida de oração, tá? A minha oração. Então, eu tenho um alvo anual de oração. Essa coisa é uma coisa que nem todo mundo tem, irmãos. Nem mesmo de líderes evangélicos, nem todos os líderes têm. Mas uma das pedras grandes na minha valise é o alvo de oração anual, que eu pelo menos procuro manter aquilo que já vem sendo a minha sobrevivência, tá? Eu procuro manter. Existem outras pedras grandes, outra pedra delas é a leitura da Bíblia, tá? Isso realmente para mim é uma das pedras básicas. Não é fazer cursos, não é... Eu estou estudando, eu vou continuar estudando, pelo projeto de estudo que eu fiz, eu vou ter que estudar mais uns 5 anos para eu terminar, ou 6 para eu terminar o que eu quero terminar. Mas não é a minha pedra principal, não é, entendeu? As pedras grandes para mim são essas. Tem uma outra pedra grande para mim, que é autocuidado. Autocuidado, porque eu tenho um trabalho de alto risco. Meu trabalho de pastorear, de aconselhar, de lidar com o mundo espiritual, é um trabalho de alto risco. Uma das pedras grandes para mim é que no meio do meu schedule eu tenho que ter tempo para cuidar de mim. E esse autocuidado, ele não envolve a minha pessoa sozinha, ele envolve a minha família, tá? E uma das coisas que eu não posso me dar o direito de perder, que é o meu casamento, tá bom? Então, uma das coisas que eu não posso deixar de cuidar é o meu casamento. Então, foi ontem, eu e a pastora Gel saímos para ter um date de manhã, né? Porque a gente tem um compromisso de fazer um date por mês, pelo menos um, sem as crianças. Então, a gente saiu para tomar um café, e ali a gente começou a fazer planos, e fazer outros planos, então, assim, você pode ver muitas histórias de pastores que, infelizmente, têm um bom ministério, mas tem um casamento que está por um fio ou está quase acabando. Uma das pedras grandes. Eu queria que você começasse a pensar em 2023. A aula de hoje é uma aula que eu gostaria que você fizesse um plano para 2023. Eu não sei se você tem papel aí na mão, mas eu queria que você planejasse algo. Eu queria te dar sugestões práticas, porque você não pode pegar um ano novo, novinho em folha, como vai chegar, e você não fazer nada específico com ele, tá bom? Então é o seguinte, não tem como administrar o tempo, só tem como administrar você. E eu gostaria que você pensasse nisso aqui. Nós não pagamos as coisas com dinheiro, tá? Essa ideia também é do John Maxwell. Não pagamos as coisas com dinheiro. Vou colocar logo com o que nós pagamos, que fica mais rápido. Tá? Pagamos as coisas com tempo. Por exemplo, você economiza dinheiro por 5 anos para comprar uma casa. Na verdade, você gastou 5 anos da sua vida trabalhando, investindo aquele tempo da sua vida para você poder comprar uma casa.
Qualquer coisa que você vai adquirir, você não paga com dinheiro, na verdade. Você vai ter que gastar um tempo, você vai planejar algum tempo de trabalho para poder adquirir aquele dinheiro. Então você, na verdade, paga as coisas com a sua vida. Quando fala que você deu sangue por algo, está quase falando literalmente. Porque realmente foi o sangue do trabalho, as horas e os dias de trabalho que você teve que gastar. Alguém trabalhou 20 anos na vida, ajuntou tanto dinheiro, ou fez isso ou aquilo, para poder pagar por algo. Você realmente pagou com a sua vida. Eu queria que nós pensássemos hoje no valor da nossa vida. E é essa a razão do Salmo 90, verso 12, que ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. O texto sugere que se a gente contar, e eu estou ajudando hoje você a contar, você vai adquirir uma sabedoria. Alguma novidade de sabedoria vai vir no nosso coração na forma prática da gente viver a vida. Então, a minha aula hoje vai ser bastante assim matemática, e eu espero que você tenha papel para anotar algumas coisas que eu sei que vai ser interessante. Por exemplo, eu quero fazer a seguinte pergunta agora: quanto tempo eu tenho? Eu gostaria de ser generoso, otimista e ter muita fé hoje à noite e dar a cada um de nós 100 anos de vida. 100 anos de vida. Isso não é muito irrealista não, sabia? Uma pesquisa feita por uma líder de saúde nos Estados Unidos declarou que em poucos anos vai haver 400 mil pessoas nos Estados Unidos vivendo mais de 100 anos de idade. Por causa da qualidade de vida, a expectativa das pessoas viverem é muito grande. Inclusive, nos problemas que ela estava trazendo é o fato de que as pessoas que cuidam das pessoas dessa idade vão ser muito menos do que as pessoas dessa idade que vão existir para serem cuidadas. E ela até falou que a média de cuidado, quem cuida das pessoas são essa faixa aqui, de 65, é que cuida dos de 80 para frente. E esse número vai estar bem menor do que esse. Esse é uma crise de saúde nos Estados Unidos. Se você não tiver muita fé, dá 90 para você, tá? E se você quiser ficar dentro dos parâmetros aí da cultura, você dá 80. Se você quiser ficar estritamente ligado no Salmo de Davi, você dá 70. Porque ele diz que 70 são, depois dos 70 é canseiro e enfado. Inclusive é um Salmo 90 que fala isso. Então, exatamente, é pouco tempo. Antes de continuar aqui, eu queria lembrar aquele estudo do New England Journal of Medicine, que fala que as 3 fases mais produtivas da vida humana é entre 50 e 80 anos. As fases mais produtivas da vida humana. Tá? Isso é um estudo feito pelo Journal of Medicine of New England. Tá? Eles dizem o seguinte, que aos 60 anos nós atingimos o topo do potencial emocional e mental até os 80. Okay? E as 3 décadas mais produtivas são o seguinte: a terceira é de 50 a 60, é nessa que eu estou. Então eu não estou ainda na década mais produtiva da minha vida, eu estou na terceira, eu estou em 56, vou fazer 57, eu estou na terceira fase. A segunda década mais produtiva é a de 70 a 80. E a década principal mais produtiva é de 60 a 70 anos de idade. Incrível, né? De 60 a 70 anos de idade. E aí, a pesquisa mostrou que a média de idade das pessoas do Prêmio Nobel é 62 anos de idade. Tá? Prêmio Nobel, 62 anos de idade. Os presidentes das maiores 100 empresas, tá? CEO das maiores 100 empresas do mundo, a média de idade é 71 anos de vida. E os pastores das maiores 100 igrejas dos Estados Unidos, as maiores 100 igrejas, a média de idade é 70. Não, das maiores empresas, gente, é 63 anos.
63, e das maiores igrejas é 71. Agora olha que incrível. A média de idade dos papas, 76 anos. Então, só para vocês terem uma ideia que realmente o ser humano tem muito a dar nesse final da vida. Então, eu gostaria que nós começássemos a olhar. Eu gosto de olhar para o tempo, eu gosto do Salmo 90, verso 12, e eu gosto de dividir essas ideias para que a igreja caminhe um pouco mais objetivamente, entendeu? Eu não sei se vocês fizeram isso, que eu vou falar agora, porque nós já estamos no ano 2, tá? Nós estamos no ano 2, isso é, no segundo ano da década de 20. Até, no meio da pandemia, nós estávamos em 2019, tá? E aí nós pulamos para a década de 20. Quando nós pulamos para a década de 20, eu não comecei a olhar 2020. Eu comecei a olhar de 2020 a 2030, tá? Eu comecei a olhar a década. Eu comecei a olhar o que eu vou fazer em 10 anos. O que eu ainda quero atingir em 10 anos. E esses pensamentos aí me deram várias ideias, por isso que eu estou todo enrolado em 2 faculdades e 2 igrejas e um monte de coisa, porque ainda foi me empolgar de que eu tenho muito a fazer e estou aqui fazendo, pela graça de Deus. Vou fazer uma pausa, que é a palavra que eu vou dar no final, para dizer para vocês que qualquer projeto que a gente fizer, em qualquer área da vida, seja dos 30 aos 40 onde você está, ou dos 70 a 80, nunca vai faltar a graça de Deus. E eu quero que você faça planos por causa da graça. Não é por causa da sua força física ou que você se cuida e tem uma boa saúde. É por causa da graça. Quando você faz planos, você sempre pode contar com a graça de Deus para fazer você realizar muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, tá? Então, por favor, hoje é uma noite de nós acreditarmos não só no tempo que nós temos, mas nós acreditarmos na graça. Porque quando a gente para contar os dias, nós não estamos contando só os tempos de 24 horas que Deus nos dá, que terminam formando meses e formando anos. Não, nós estamos contando a quantidade de graça que Deus já estabeleceu no nosso caminho. E para isso, um dos versículos preferidos que eu tenho e que eu gosto de orar é 2 Coríntios 9:8. Como hoje no nosso estudo não vai ter muitos textos bíblicos, 2 Coríntios 9:8 é um texto que está gravado na minha Bíblia, eu o tenho decorado e eu oro esse texto. Então eu quero sugerir aos irmãos, quem desejar, de orar 2 Coríntios 9:8, né? Porque Deus é poderoso. Então, para começar, já começa com Deus. Não começa com a minha saúde, não começa com a minha academia, não começa com minhas vitaminas, não começa com o meu estilo de vida saudável, porque Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Eu gosto das palavras toda a graça, porque às vezes eu preciso de graça emocional. Às vezes eu não estou precisando de dinheiro, às vezes eu estou precisando de graça de relacionamentos, às vezes eu estou precisando de uma graça de simplesmente ouvir a voz de Deus, ou eu estou precisando da graça de ir para um lugar diferente, ver pessoas diferentes. Toda a graça que eu preciso, todo tipo de provisão. Uma das coisas que eu mais admiro na personalidade de Deus, que Ele é uma pessoa que nós admiramos, eu sei que você admira Deus de formas incríveis. Uma das coisas que eu mais admiro e louvo a Deus é pela provisão dEle, por Ele como provedor. Uma das coisas que eu adoro Deus várias vezes no dia, eu não estou aqui realmente criando coisas, eu estou falando verdade. Eu sempre adoro a Deus pela provisão. E Ele provê toda a graça. Agora presta atenção no restante do versículo. A fim de que tenham sempre em tudo. Uau! Se é a escola que eu decidi fazer, eu vou ter graça na escola. Se é a família que eu decidi criar, eu vou ter graça na família. Por exemplo, eu admiro casais que estão adotando crianças. Eu tenho um casal, amigo meu, que adotou uma menininha e ela vem de uma família bem difícil e eles estão tendo assim, muitos desafios com aquela criança, mas eles decidiram adotar. Então, toda a graça, a fim de que tenha sempre em tudo, toda a suficiência, possais abundar em toda boa obra. Eu queria que você percebesse quantas vezes a palavra toda aparece nesse versículo.
E quanta provisão de Deus tem num único versículo, 2 Coríntios 9, 8. Porque Deus é poderoso. Você pode repetir comigo essa palavra, declarando na sua vida? Você pode falar comigo, porque Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a graça, a fim de que eu tenha sempre em tudo toda a suficiência, eu possa abundar em toda boa obra. Agora, caminhe comigo um pouquinho no final desse versículo. Quando a palavra do Senhor diz, eu possa abundar em toda boa obra, eu queria que você anotasse isso no coração, em algum lugar. Se quiser anotar no caderno. Deus não tem a expectativa de que a gente produza fruto sem a graça dele. Eu vou escrever. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa que é o esforço próprio, que eu fiz 40 anos e não realizei nada, sei lá. Deus não tem a expectativa de que eu produza frutos sem a graça dele. Tá? O texto diz que ele me dará toda a graça para que eu possa abundar em toda boa obra. Deus não tem expectativa de que eu produza frutos por mim mesmo. Por mim mesmo, sem a sua graça. Uma das dificuldades de nós cristãos obedecermos os mandamentos bíblicos, que são impossíveis. Alguém pode dizer isso comigo? É impossível obedecer os mandamentos bíblicos. E se você não tiver muita confiança no que está falando, eu queria falar que realmente é impossível, pode ter certeza. Nenhum ser humano tem condições de obedecer nenhum mandamento bíblico. E Deus nunca teve a expectativa de que a gente consiga obedecer. Ame os seus inimigos. Ah, mas eu não consigo. Dá um jeito, se vira. Não, Deus não tem essa expectativa. Há uma graça de Deus para nós. E o que eu descubro na vida humana cada dia é que Deus não nos deu uma vida fácil pela seguinte razão: Ele não nos deu uma vida para ser vivida por nós sozinhos. Se Ele tivesse nos dado uma vida de acordo com as nossas forças, nós não precisaríamos depender dEle para nada. Nós dizemos, obrigado, vou viver a vida e depois a gente se encontra no final dela. Não tem como. Não tem como. Os desafios são tão absurdos, a vida é tão imprevisível para nós, que não é possível viver a vida humana e ter sucesso como a vontade de Deus, sem a graça de Deus. Nenhum mandamento bíblico foi dado para ser obedecido sem a graça de Deus. Por isso que eu falo para você, a melhor coisa que eu falo para você, como ovelha, como irmão, vai orar, aprende a orar. Não por causa da oração. Oração não faz milagre para ninguém. Mas a pessoa que você vai encontrar na oração vai encher você de graça. A pessoa com quem a gente vai ter contato na oração. A gente não ora por causa da oração. Eu não oro por causa de oração. Eu não sou fixado em oração. Mas eu preciso da pessoa que eu me encontro com ela na oração. E é ela que me dá a graça, porque se a gente for perguntar como é que eu recebo a graça? Lógico, na comunhão, na presença do Senhor. Então é o seguinte, qualquer plano que você fizer para a década, para a vida, para o final dos seus dias, e por favor, planeje o final dos seus dias. Ou você acha que não vai ter o final? Eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez alguém fale assim, poxa, você não devia nem estar falando isso aqui para nós. Nós somos muito jovens para ouvir sobre isso. Tudo bem. Mas tem uma doutora brasileira, chama Ana alguma coisa, que eu esqueci o nome dela agora, que ela só dá palestras sobre como morrer. E são fantásticas as palestras dela. Ela não é crente, mas eu gosto de ouvir as palestras dela. Porque ela ensina as pessoas a viver a velhice. Ela ensina as pessoas a se desiludirem das ilusões de não se prepararem para viver a velhice, para terminar a vida. Então é o seguinte, eu celebro 56 anos que eu estou aqui, mas eu, pessoalmente, planejo trabalhar até os 80, no mínimo, a não ser que o Jeová tenha outros planos, que isso aí é com ele. Mas ele olha para mim, ele me vê planejando trabalhar. Então, eu já sei que eu estou na minha terceira melhor fase, e que a próxima, daqui a 3, que eu vou fazer 57, então daqui a 3 anos e pouco, eu vou entrar na minha fase mais produtiva,
que é dos 60 aos 70, tá? Então, dos 70 aos 80, eu tenho pelo menos mais 20 anos de trabalho que eu estou contemplando pela frente. Então, olha, Jesus pode voltar amanhã, isso é indiscutível, e eu posso pregar isso domingo de novo. Porém, eu estou planejando trabalhar mais 20 anos. Quem entendeu o que eu falei? Eu estou planejando trabalhar mais 20 anos. Entendeu? Se Jesus vier me levar amanhã, eu vou te levar, mas eu sei que você estava planejando trabalhar. Eu gosto desse planejamento. Não vou permitir você trabalhar, mas eu gostei do planejamento. Entendeu? Eu acho que você precisa contar os dias. Alguém disse comigo só assim, contar os dias está na palavra de Deus. Você pode repetir comigo só mais uma vez aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Agora eu quero fazer uma pausa na minha mensagem. Você tem contado de alguma forma? Você tem algum sistema de contar? Eu insisto nessa mensagem, porque é uma das coisas que eu gosto de fazer, é contar. Eu gosto eu tenho uma pasta de cada ano. Eu fecho o ano com uma pasta no meu arquivo. Se eu abrir meu arquivo, eu mostro para você a pasta de 2017, 2018. Eu mostro as minhas realizações anuais do ano. Eu mostro os meus alvos, eu mostro para você as coisas de cada ano. Eu valorizo um ano que Deus me dá. Eu queria sugerir algumas ideias para você, entendeu? Porque eu não só leio isso em livros, eu pratico isso. Então, contar é uma das mandamentos bíblicos que o Senhor nos dá, e é esse que eu quero discutir com você, tá bom? E eu quero trabalhar com uma medida aqui, que é um ano. Pelo jeito não vou usar o verdinho, porque ele não é muito forte. Vou usar esse aqui. Eu quero trabalhar com essa medida, um ano, e aí, para começar, 8.760 horas, ok? Eu gosto de trabalhar com esse número aqui. Só que eu queria dar algumas informações para você. Que o que me intriga nas 8.760 horas não é o número de horas disponíveis que eu penso ter no ano que vem, mas é o número de horas que já foram tomadas de mim o ano que vem e eu ainda não sei. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você dormir apenas 7 horas por dia para dormir, tá? Se você dormir apenas 7 horas por dia, você já perdeu 2.555 horas, tá? 2.555 para dormir. E se você falar para mim assim, não, eu vou economizar essas horas, eu falo, você não vai viver. Você não vai viver. Digamos que você fala assim, não, eu vou dormir só 6. Eu vou dormir só 6. Então tá bom, você só vai economizar as 500 aqui. 500 não, 300 e poucas, tá? 300 e poucas você vai economizar, se você dormir só 6. Essas horas já estão tomadas. E olha aqui, se você trabalhar, porque essas coisas aqui ninguém pode deixar de fazer, se bem que alguns tentam, né? Mas se você trabalhar só 40, e olha, quem é que trabalha só 40? Eu não posso nem contar as horas que eu trabalho, de levantar a deitar. Se você trabalhar só 40, você já perdeu mais 4.200 horas. 4.200. Ei, já dá para fazer umas contas aqui, não dá? Você já perdeu quanto aqui? 6.400 horas. Ei, eu pensei que eu tinha 8.000. Ei, eu já perdi o ano quase todo. Sério, gente. Porque a gente trabalha, e a gente trabalha mesmo, é para sobreviver, não está acrescentando muita coisa. Quantos prédios você compra cada ano? Nenhum. Não é? Você já percebeu que a gente realmente não aumenta muita coisa em cada ano de trabalho? É muitos dias de trabalho e você não faz muita coisa, você só sobrevive. Então você percebe que você não tem esse tempo. Então veja a ilusão do tempo. Você pensa que tem um tempo que você não tem. Agora eu vou te falar o que vai mais dificultar para a gente. Para comer, tá? Para comer, tá? Se você gastar apenas 3 horas por dia, porque aqui a gente não está falando que você fica 3 horas com o prato na mão. A gente está falando
que você senta na mesa, que você, né? Se você gastar só 3 horas para comer, você já perdeu mais 3.200 horas por ano. Desculpa, 1.000 horas. 1.000, tá demais aqui. Você perdeu 1.000 horas a mais, tá? 1.000 horas a mais, você já está com 7.400. Você fazer as contas aqui, tem poucas horas sobrando. E olha, eu fiz uma pesquisa sobre coisas banais que as pessoas fazem, mas eu descobri que as pessoas gastam uma média de tempo no cuidado pessoal, no asseio pessoal, em outras palavras, horas de banheiro. Sério, sério. São um número de horas incríveis. E tem gente que gasta mais do que outros. Aquele banho demorado, aquele tal e etc. Então, você vai colocando, por exemplo, em filas. Já fizeram uma estatística do tanto que as pessoas gastam em fila, o tanto que as pessoas gastam comprando coisas, só fazendo compras. Toda segunda-feira eu estou no Market Basket à tarde, e depois da pandemia minha mulher não fez mais compra, ficou nas minhas costas. Então, aquela tarde, aquelas horas eu já perdi. Eu gasto, porque eu já sei o tempo que eu gasto 1h30 para fazer as compras da semana no Market Basket, porque eu já sei o que eu vou e eu vou rápido, e eu gasto 1h30. Isso aqui, vezes 52, tá? Porque eu tenho que fazer compra toda semana. Mas deixa eu te falar uma coisa para vocês, tem um segredo lá em casa. Eu ir no mercado na segunda-feira é apenas a primeira vez da semana. Porque às vezes eu chego lá e ela fala, não, mas você não trouxe isso. Não, mas isso aqui não é esse que eu quero esse. E aí eu volto no mercado, olha, sem exagerar, eu volto no mercado umas 3 vezes mais na semana. No mercado, não estou falando em outros lugares, entendeu? Então, assim, eu vou gastar muito tempo aí, só de mercado. Mas existe ida ao médico, no trânsito, na escola e na igreja. Gente, a verdade é que o tempo acabou. Eu gosto de mostrar o ano para você ter uma ideia de que você realmente não tem o ano que está vindo. Ele já está tomado. Agora eu vou dar para vocês a minha sugestão. E eu vou colocar aqui em azul, porque eu gosto, quando Deus me dá um novo ano, eu vendo algumas horas para Deus. Eu falo vendo, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Não é que ele vai me pagar, mas eu faço um planejamento antes do ano terminar, de que aquelas horas vão ser de Deus. Porque se você não colocar as pedras grandes, as pequenas vão tomar o lugar delas e você não vai conseguir colocar. E as pequenas estão aqui, ó. Dormir, trabalhar, comer, ficar na fila, ir no banheiro, trocar o óleo do carro, consertar o carro, passar no mecânico, ir no banco. Eu tenho que ir no banco toda semana. Todos nós temos as coisas que tem que fazer e outros têm umas mais do que outros. Irmãos, honestamente, nós não temos 8.760 horas. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente, no mínimo, possa acordar que a gente não tem tanto tempo assim, tá? Então, eu queria agora passar para uma parte mais prática, para a gente não ficar tão desanimado e a gente ver uma esperança no fim do túnel. Eu quero deixar aqui o ano, e apesar das estatísticas que eu coloquei aqui, eu gostaria de falar da oportunidade do ano, tá? Porque ele nos dá, eu vou dar 2 números só, a oportunidade do ano. Primeiro, o ano nos dá 12 meses, tá? E aqui é o seguinte, eu queria que você pensasse sobre coisas que você pode fazer 12 vezes, se você fizer apenas uma vez por mês. Deixa eu te dar um exemplo de coisas que nós fazemos 12 vezes. A igreja tem o costume de fazer a Santa Ceia, tá? A Santa Ceia. E nesse pensamento de 12 vezes, foi que o Senhor me deu alguns anos atrás a visão na nossa igreja, em que a primeira semana do mês nós dedicássemos o jejum ao Senhor. Então é o seguinte, às vezes um crente, né, incauto, ele não faz plano de jejuar. Na cabeça dele ele não tem essa disciplina de jejum.
Mas ele está numa igreja em que toda a primeira semana do mês, que vai ser semana que vem, é dedicada ao jejum. Então, tipo assim, mesmo que ele não está acostumado em fazer, ele sabe que ele está aprendendo que ele precisa adquirir a disciplina do jejum. Então está aqui, 12 oportunidades para você jejuar no ano. Quantas outras coisas você pode fazer uma vez por mês só? Eu e a minha esposa, nós combinamos 12 encontros, só o casal. Tipo assim, tem casais aí que não se encontram há 12 anos. Vive dentro de casa. A família funciona, os filhos funcionam, a viagem, mas aquele encontro do casal não tem há 12 anos. Entendeu? E se você tem um encontro por mês, gente, o tanto que você vai melhorar o seu casamento. Eu gostaria que você olhasse sobre as coisas que você pode melhorar, você fazendo uma vez só, por mês. Ó, nós decidimos que vai ser a última terça-feira de cada mês que nós vamos tomar um café juntos. Mas não é, deixa eu falar como é que é, não é um desejo que nós temos. É um compromisso. Sabe por quê? A pastora Gel, ela faz schedule com pessoas para libertar na igreja. Então, ela tem os schedules dela. Eu faço schedule com todo mundo da igreja, de todo lugar do mundo que aparece, para aconselhar. Então, tipo assim, eu marco uma hora com as pessoas, por que eu não posso marcar uma hora com a minha esposa, que é uma hora para nós, uma vez por mês? Então, nós marcamos. Então, é o seguinte, pense em coisas que você pode fazer uma vez por mês. 12 meses. E eu estou falando para você anotar mesmo. Tipo assim, eu vou pensar em casa, coisas que eu poderia fazer uma vez por mês. Vou te dar um exemplo que às vezes as pessoas não têm coragem de fazer. Um hobby seu. Hobby. E sabe, você às vezes pode pensar que hobby não é importante, mas eu estou falando do cuidado pessoal. Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer não muito espiritual, mas é muito espiritual. Faça alguma coisa só para você. Eu não estou fazendo para filho, não estou fazendo para cônjuge, para igreja, para Deus, para você. Você merece você fazer alguma coisa para você, só para você. Tem gente que não acredita nisso. Eu não mereço nada. Não, eu não mereço nada. Eu não faço nada para mim, a minha vida é para os outros. Se a pessoa mais importante da sua vida, você nega ela, você diz não para ela, você é desleal a ela. Tem muitas pessoas que não têm coragem de fazer uma coisa para você todo dia. Eu vou falar para vocês alguns hobbies que eu tenho. Porque é o seguinte, o Espírito Santo, ele tem me ensinado a cuidar de mim. Uma das formas de cuidar de mim, que eu não tenho, por exemplo, eu não sou esportista, eu não tenho nenhum esporte, nenhum. Absolutamente nenhum. Nem dama, nem dominó, nem o que você pensar. Mas eu tenho uma atividade que eu amo fazer, tocar instrumentos. Então é o seguinte, lá em casa eu tenho 2 saxofones. Vocês nunca viram eu tocar saxofone, mas eu toco lá em casa. Lá em casa eu tenho um trompete. Lá em casa eu tenho um instrumento que eu estou mais apaixonado por ele, que é um violoncelo. Eu tenho um violoncelo montadinho no meu quarto. Ele fica com o arco lá. E é o meu hobby. Eu estou fazendo estudo, eu estou aconselhando alguém, eu estou expulsando o demônio, eu estou orando, eu estou fazendo isso. Eu vou lá, pego o meu violoncelo e eu toco algumas músicas que eu toco só para mim. Isso mantém a minha sanidade mental, isso mantém o meu descanso. É algo que eu faço para mim. Eu não estou fazendo isso para tocar para as pessoas, eu não estou fazendo isso. Eu não toco na igreja, mas é uma coisa que eu amo, que me faz bem. Eu queria perguntar a você hoje, que eu não estou falando sobre mim hoje à noite, eu estou falando para você. Você faz alguma coisa por você, que é só para você? Não faz. A maioria das pessoas não faz. Eu vou colocar de uma outra maneira. Você faz. Olha só como eu vou colocar. Você faz. Aqui, ó. Você faz um agrado a você? Ou você só faz agrado aos outros? Vou fazer um agrado para minha filha, vou fazer um agrado para meu marido, vou fazer a comida que meu marido gosta, eu vou fazer isso, eu vou atender aquela irmã, vou abençoar ela, com o pastor eu vou fazer uma visita para o irmão. A gente está sempre fazendo coisas para as pessoas. Tem uma pessoa que a gente ignora. Nós.
Eu queria sugerir para os irmãos que isso não é bíblico, isso é antibíblico, isso é pecado. A gente está pecando assim, não é um pecado de levar a gente para o inferno, mas é um pecado contra a gente, porque você não cuida da pessoa que Deus deu para você. Qual foi a pessoa que Deus deu para você? Você. O que ela gosta? Tem gente que nem sabe, porque você nunca faz o que você gosta. Entendeu? Termina que você não tem muita influência na vida das pessoas, porque você não sabe nem se conhecer você mesmo e agradar você mesmo. Quando eu toco um instrumento, eu estou fazendo para mim. Eu faço coisas para mim. Eu fiquei sonhando ter um trompete muito tempo. $120. Falei, mas tem que ter um trompete, isso é uma falta de vergonha. Eu tenho que ter o meu trompete, porque é $120 só um trompete. Ah, eu esqueci da flauta. Eu tenho uma flauta transversal, que eu toco várias músicas nela. Eu tenho saxofone, eu toco música de Natal no meu saxofone, sozinho lá. Eu toco vários hinos no meu violoncelo. Gosto de tocar hinos da harpa no meu violoncelo. Vários hinos da harpa eu toco nele, entendeu? Eu toco outros louvores nele. Mas é uma coisa que eu faço para mim. Mas eu já entrei num caminho que não era. 12 meses. Pratique um hobby uma vez por mês, para você. Agora eu quero falar das 52 semanas. Ah, por favor, 52 semanas. Agora eu vou até apagar aqui. Oportunidade do ano, 52 semanas. Tá? O que você pode tirar um dia da semana? Eu vou sugerir 2 dias aqui. só por acaso. Eu vou sugerir toda quarta e todo sábado. O que você poderia fazer que dá 52 vezes aqui e dá 52 vezes aqui? Imagine você investir 52 vezes em uma coisa. Como aquilo vai crescer, como aquilo vai ficar bom, como aquilo vai ser uma bênção para você. Eu estou falando fora do normal, fora de comer, de dormir, de trabalhar, de ir na igreja, faça alguma coisa diferente, planeje alguma coisa diferente. São 52 oportunidades que você tem de fazer algo diferente. 52 sábados, 52 domingos. Eu vou botar o domingo aqui com um propósito, tá? 52 domingos. E eu sei que talvez não vai aplicar muito aos irmãos que estão aqui, porque os irmãos aqui são fiéis de vir à casa de Deus no domingo. Mas eu gosto de apontar às pessoas que os 52 domingos são do Senhor, mas eles dão 30. Yeah. Vem um culto, falta 2. Ou vem um, falta 3. Eles não contam os dias do Senhor. Quando o ano inteiro são 52, esses dias são do Senhor. Apocalipse 1:10. Eu estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. O que ele está falando? Era o domingo, o dia do Senhor que eu estava lá, quando ele me trouxe a revelação do Apocalipse. Agora eu quero contar a parábola dos sábados. Tá? A parábola dos sábados é a parábola de um homem que eu até pensei que era uma história verdadeira, mas descobri que os americanos são realmente, eles são muito criativos, né, em criar histórias. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado de contar uma história pensando que ela é verdadeira e ela é apenas uma parábola. E essa parábola é a seguinte: um certo homem levantou no sábado de manhã e um dos hobbies dele era rádio amador. Ele tinha um rádio amador em casa, e ele ficava ouvindo frequências, pegar as pessoas falando. E naquele dia, um amigo dele, que tinha um rádio amador também, estava contando a história de um homem que ele parou um dia para pensar quantos anos lhe restavam de vida. E ele descobriu que ele já estava com 50 anos. E ele pensou, se eu viver até 80 anos, quantos sábados eu tenho? Quantos sábados eu teria? Então, se a gente fizer essa conta aqui, ele teria 520 sábados em 10 anos. Não. Ele teria 1.560 sábados. Aí, ele teve a ideia de ir no mercado e comprar uns jarros grandes e comprar 1.560 bolinhas de gude e colocar dentro dos jarros.
E aí, cada sábado que vinha, ele tirava uma bolinha e jogava fora, porque ele sabia que ele estava perdendo mais um sábado e ia diminuindo, diminuindo. Quando acabou, que ele viveu até os 80, ele começou a ter essa ideia de que ele estava vivendo em tempo emprestado. Porque se ele tivesse vivido todos os seus sábados, ele agora não tinha muita expectativa de ver depois dos 80. E esse amigo fez exatamente isso. Ouvindo o rádio, ele foi lá e fez a mesma coisa. E aí o que ele fez? Ele passou colocou as bolinhas de gude lá, deu lá acho que 2.000 bolinhas, tá? Ele colocou nos jarros, cada sábado ele tirava uma. Cada sábado ele tirava uma. E aí, todos os sábados ele decidiu fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, para aproveitar os sábados da sua vida. Agora, para comigo aqui. Quantas vezes você olha para as quartas-feiras de cada semana sua com os olhos comuns? Quarta-feira é o dia depois da terça e o antes da quinta. É o meio da semana. Tem até aquele pastor que dá aquele estudo lá, eu vou lá. Mas assim, é um dia comum, não é um dia especial. E ele passou a olhar os sábados de forma diferente. Eu penso que é isso que Deus gostaria que a gente fizesse. Eu te dei 52 segundas-feiras cada mês, cada ano. O que você faz com elas? Eu levanto cansado, reclamando, e fico reclamando que é segunda-feira, porque misericórdia, tanto trabalho. O que você faz em cada sexta-feira? O que sexta-feira é para você? 52 todo ano. São 52 oportunidades de você ter uma visão diferente do dia que Deus deu. Que tal se você determinasse que todas as quartas-feiras vai ser um dia que você vai orar pela sua mãe? Quarta-feira é o dia que eu vou orar só pela minha mãe. Ou quinta-feira é o dia que eu vou orar sempre pelos missionários. Ou sexta-feira é o dia sempre que eu vou tomar um café sozinho. I don't know. Estou tentando inventar coisa aqui. Mas você sabe a ideia que eu estou falando. É você olhar para as semanas e você tirar um dia, tá? Para melhorar. Por exemplo, quem aqui não gostaria de melhorar o seu inglês? Que tal você planejar um dia na semana de você só falar inglês? Ou de você estudar inglês? Ou de você aprender uma nova palavra em inglês? Sabe essas ideias que a gente não tem? Que você tem os dias, vai passando os dias e Deus olha assim, poxa, você viveu tantos dias, você não fez nada, nada diferente, comeu, bebeu, dormiu, trabalhou, descansou. Sabe como? E você não teve nenhuma criatividade, a gente não está aprendendo a contar os nossos dias. Honestamente, irmãos, eu tenho um excitement grande quando chega o mês de dezembro. O mês de dezembro, para mim, é o mês da reflexão, tá? Em dezembro, eu me preparo para entregar o ano, e deixa eu dizer para vocês, eu preparo para entregar o ano, porque eu vou fechar uma pasta, eu vou fechar um arquivo. Nesse ano, nesse arquivo vai estar minhas horas de oração, vai estar as 12 folhinhas de oração que eu orei, que eu marquei, se eu atingir o meu alvo. Nesse negócio vai estar todas as pregações que eu fiz no ano. Eu tenho um schedule dos dias do ano que eu preguei tal pregação em tal lugar. Em Chelsea eu tenho todos os dias. Se você me perguntar que pregação que eu preguei há 10 anos atrás, no domingo tal, eu te falo qual foi. Porque ela está gravada no meu schedule. Eu tenho um schedule que eu falo a pregação que eu preguei naquele dia, naquele lugar. Entendeu? E de um ano para cá eu comecei a fazer os dois lados, porque eu comecei a colocar de mal. Entendeu? Vai para dentro. Eu coloco naquele lugar as viagens que eu fiz, os lugares que eu fui. Eu coloco naquele lugar, às vezes, eu não sei se vocês sabem que eu tenho o costume de anotar as orações que Deus me revela, são orações novas para mim. Eu coloco essas orações lá, entendeu? As orações comuns eu não coloco, mas orações novas de cada mês. Eu olho para o ano com muito carinho. Eu olho para um ano de vida para mim é muito precioso.
eu aproveito ele o máximo, entendeu? E dezembro é um mês de muita gratidão, muita, pelas obras que eu vejo Deus fazer. Você realmente vai ver com olhos grandes as obras de Deus, quando? Quando você aprende a contar elas. Falo para vocês, de tanto nós vermos Deus fazer as coisas, que a gente, Deus fez mais uma coisa, que legal, que bênção, amém. E passou na sua cabeça e você não celebra o suficiente as obras que Deus fez. Eu falo para vocês, irmãos, eu gasto bastante tempo, eu estou falando honestamente com os irmãos, eu gasto bastante tempo celebrando o que Deus fez. Eu celebro as coisas que Deus fez. E eu vou parar aqui para dar uma outra lição, porque foi uma lição que eu aprendi. A lição é a seguinte. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Orações para fazer. Sabe quando você vai pregar em algum lugar? Ou, por exemplo, quando o pastor Estácio vai fazer uma capelania. Tem uma capelania o mês que vem, lá no Rio de Janeiro. Vai ter 150 pessoas lá. O mês que vem. Aí ele passa o mês orando, não passa? Eu penso que passa. Com certeza. Você tem um projeto desse, você não vai orar por ele? Right? Você passa o mês orando para fazer aquilo, certo? O que acontece? Quando chega lá, ele vai e a capelania é um sucesso. Ele chegou lá, tinha 200 pessoas. Chegou lá, foi um sucesso, foi assim, aquela coisa maravilhosa. Ele pega o avião de volta e fala assim, puxa Deus, que legal, foi tremendo o que você fez. Só que quando ele vem no avião, só uma suposição, tá? Não é que ele faz isso. Quando ele vem no avião, ele já vem pensando assim, onde é que eu vou fazer a próxima? Acho que a próxima vai ser lá em Cuiabá e tal, não sei o que e tal. Ele começando, peraí, ele nem degustou o prazer do que Deus acabou de fazer e ele já está pensando no próximo que vai fazer. Você sabe o que Deus falou para mim? Um dia ele me interrompeu aqui e ele falou assim, essas orações aqui estão muito boas. Eu quero saber onde estão as orações de celebração. Do tipo assim, eu orei tanto essa semana para Deus mover no culto de domingo, liberar os anjos, reclamei tantas legiões, e Deus realmente fez. Aí termina o culto, eu vou para casa de Deus, e agora você não vai orar não? Vai para lá orar, só para agradecer e celebrar o que eu fiz. Vou falar para vocês, a maioria de nós não faz isso. A maioria dos pregadores que pregam ótimas mensagens, sai de lá, realizei tudo, realizou nada. Está faltando isso aqui, as orações de celebrar o que Deus fez. Deus me cobrou isso. Eu tenho aprendido a fazer isso. E eu digo para vocês, segunda-feira geralmente é um dia que eu não tenho outra coisa para orar. Gente, às vezes, honestamente, eu sei que a gente está na melhor fase do nosso ministério. E olha, a gente passa outras fases em ministério. E a gente está só naquela igreja, a gente está 19 anos. E olha, nem tudo foi o céu que está sendo agora. Honestamente, não foi, pastor Estácio, não foi. A gente passou anos e anos e anos e anos naquela igreja, com 70 membros, e a minha grande pergunta para Deus é, como é que pode? Tem 5 anos que a gente está nisso, não faz um batismo. Estou falando com vocês. Eu falo, o que está errado? Não tem um batismo nessa igreja. Aí vai batizar 3 pessoas. Batismo do ano, 3 pessoas. Eu estou falando, eu passei muito tempo onde Deus não fazia o que Ele está fazendo hoje. Gente, misericórdia. A gente fez 2 batismos esse ano. A gente fez um batismo com 20 pessoas em abril, um batismo com 20 pessoas em novembro. Peraí, você vai fazer de conta que, tipo assim, isso é normal? Isso não é normal. Right? Então, o Espírito Santo, ele chegou para mim e falou assim, escuta aí, o que você está pensando? Volta lá, ué. Volta lá. Você passou a semana lá pedindo para eu fazer, agora você... Então, gente, olha, fala para mim se dezembro não é um mês para celebrar. Hein? Então, eu queria sugerir o jejum da semana que vem, inclui isso aí na oração. Inclui a celebração pelas obras do Senhor. Aquilo
que ele fez. Agora, eu quero dar um texto em Apocalipse, para você lembrar aqui das coisas que Deus tem feito, tá? E Apocalipse 15, versículo 3 e 4. Inclusive, aqui em Apocalipse 15, vou botar o texto aqui, está dizendo que é o cântico de Moisés, tá? 3 e 4. E o cântico de Moisés é assim, ó, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, olha só, que tipo de cântico é esse? Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor? E quem não glorificará teu nome? Pois só teu nome é santo. Né? As nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos se fizeram manifestos. Quem se lembra da música? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são. É apenas um cântico de celebração pelas coisas que Deus fez. Eu tenho uma mensagem que eu vou trazer algum dia. O título dela é Aprenda a Celebrar as Obras de Deus. Tá? Agora, eu queria fazer eu tinha falado sobre um ano, right? Só que agora eu queria diminuir para um mês. Eu queria ajudar você a olhar um mês. E dar a você algumas ideias que você pode implantar em 30 dias. Ok? Aqui já não é 52, é apenas 30. Bem, a primeira coisa do mês é que você tem 4 semanas. Tá? E em cada semana, você tem 5 dias. Então, eu geralmente planejo, quando eu faço planejamentos, eu faço 5 dias só na semana. Eu sugiro às pessoas fazerem planejamento de 5 dias. Por exemplo, a vida de oração das pessoas. Eu falo, faz 5 dias. Deixa 2 dias para você relaxar, quebrar a rotina. Eu não penso que rotina é uma coisa religiosamente rotineira que você mata qualquer ser humano. Até Deus arrumou o sábado para ver se quebrava o negócio. Então, a gente vai. Então, eu sugiro às pessoas 5 dias. E eu sempre falo assim, se você orar 5 dias, né, 15 minutos por dia, você orou 2 horas e 15 minutos. Né? Fica mais fácil fazer 6 dias, porque dá 1 hora e 2 horas e meia. Mas eu falo para as pessoas, se você for ler o Novo Testamento, faça 5 dias, você faz 4 capítulos por dia, é 20, em 3 meses, você lê. Mas é 5 dias por semana. Para você deixar 2 dias para você quebrar a rotina. Tá bom? So, essa é uma maneira de você olhar o mês. É você olhar cada semana em 5 dias. Então, quantos dias você vai ter? 20. Alright? Você não vai planejar os 30. Você vai planejar só 20. Então, em 60 dias, você lê o Novo Testamento inteiro. 90. Porque são 20. Não, é 60. Peraí. 5 vezes 4, 20. Cada mês é 20. Então, 3 vezes é 60. São 60 dias. Tá? Porque 6 vezes 4 dá 240. E o Novo Testamento tem 260 capítulos. Então, é por aí que você chega lá. Yeah. Agora, olha só. Um planejamento interessante que você pode fazer, e que nem sempre eu cumpro, mas eu gosto de fazer isso aqui, é você pegar apenas 3 semanas, tá? E você faz 3 semanas algumas coisas sem parar, a rotina. Só que você pega a 4ª semana para quebrar aquela rotina e fazer avaliação e reagrupamento. Entendeu? Você faz reavaliação. Por exemplo, às vezes, eu prego 3 semanas sem parar. Eu gosto de fazer tudo que eu faço em 3 semanas sem parar.
Sabe aquele schedule? De segunda a sábado e domingo, aquele schedule, uma semana inteira, outra semana inteira, outra semana inteira. Aí eu paro. Eu paro porque ninguém é de ferro, filho. Eu paro e eu pego a quarta semana do mês para avaliar, descansar e me retirar do quadro. Então, às vezes, você vai ver que eu coloco pregadores ou pessoas específicas em determinada semana, e você pode pensar assim, por que o pastor... É porque é a minha semana de sair. É porque eu não faço 4 semanas de trabalho sem parar. Entendeu? É porque uma semana é para perguntar para Deus como é que está o ritmo das outras. Uma semana é para quebrar, uma semana é para ficar sozinho, uma semana é para, mesmo que eu não saia, mesmo que eu esteja no ambiente, eu faço questão de não pregar, de não estar na frente, de não, entendeu? Algumas coisas que eu não puder fazer, eu não faço. Nem sempre eu consigo fazer isso, mas eu tenho esse plano, e é um plano que eu quero sugerir para você. Você vai dizer assim, não, pastor, mas eu tenho que fazer o mesmo trabalho toda semana. Eu falei, eu sei, mas tem algo que você pode fazer diferente. Agora, presta atenção. Se você admite esse ritmo de vida em cada mês do ano, e durante 12 meses, você tirou essa quarta semana, eu queria te perguntar se a sua qualidade de vida não muda. Gente, o que a gente não sabe é trabalhar o ano. O que a gente não sabe é pegar esse monte de dias que Deus nos dá e ser inteligente. E fazer o que o Salmo está falando. Aprenda a contar os dias. Faça algo diferente. Toda quarta-feira é o dia do meu hobby. Ou todo sábado é o dia de eu fazer aquilo. Ou todo sábado eu não vou pregar toda a última semana do... Eu não vou fazer isso toda... Eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. É algo que você tem que pensar. O pessoal do iPhone, quando abaixa aqui, que não toca, não? Eu me converti, mas eu ainda não tenho muita experiência, não. Está no vermelhinho, então não vai tocar, né? Joia. Bem, isso aí ajudou vocês em alguma coisa? Não. Agora eu vou finalizar a minha palavra de hoje sobre contar os dias para alcançar o coração sábio. Eu quero planejar, eu quero colocar uma coisa que tem que ter por trás de tudo isso o tempo todo. Por trás de tudo isso o tempo todo. Por exemplo, vou colocar aqui, a vida não para. Eu vou dizer o que isso implica na palavra de hoje. A vida não para por quê? Depois da segunda-feira, é inevitável que venha a terça. Que venha a terça-feira. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Tá vendo esse lenço de papel aqui? Ele está aqui, right? Pronto para eu usar nesse momento, right? Mas quando eu uso esse lenço de papel, o que acontece? Ele imediatamente coloca o outro diante de mim e já fica pronto. E o que a gente geralmente ignora é isso, que porque a vida não para, ela já coloca diante de nós aquilo que a gente não está pensando que vai chegar, mas vai chegar. E aí, eu queria trabalhar um conceito rápido com vocês aqui. É que cada novo dia, tá? Cada novo dia é um novo lugar. É um novo lugar. E deixa eu explorar um pouquinho mais o conceito. Eu estou lendo, a minha leitura da Bíblia hoje está em Números. E eu cheguei naquele capítulo 22, onde Balaão, né, vai amaldiçoar Israel. Só que, quando você lê as primeiras palavras do capítulo 22 de Números,
As palavras é apenas uma descrição geográfica de um novo lugar que Israel chega. Right? Israel nunca chegou aqui antes. Mas ela diz assim, depois, e depois de quê? Depois de todas as jornadas que Israel já passou até agora, e quer saber qual foi a última? A última, eles entraram no território do rei Sion, rei dos amorreus, e eles tiveram que destruir o rei Sion, rei dos amorreus, e tomar a terra deles. Então vamos falar um pouquinho dessa última jornada de Israel. Quando eles chegaram no território de Sion, rei dos amorreus, o que tinha diante deles? Uma oportunidade de possuir uma terra que eles não estavam esperando. Sabe o que novo dia, cada novo dia traz para nós? Um novo lugar. E com um novo lugar, tem uma oportunidade nova, que você não sabia, porque ela estava escondida. E Deus não anda falando para a gente o que vai vir quarta-feira. Ele apenas faz a quarta-feira chegar com tudo que ela traz. Ela apenas nos surpreende. Tá? Então, eu estou falando tudo isso para falar uma coisa só. Só que quando chega aqui no capítulo 22, que fala assim, depois que passou aqui em Sion, os filhos de Israel partiram. Porque você não pode ficar no mesmo lugar. Você nunca vai ficar na segunda-feira a vida inteira. Não tem como. Você sempre tem que partir dali para ir para o próximo dia. E eles partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Para o versículo e termina a história aí. Tipo assim, acamparam num novo lugar e não aconteceu nada. Isso é impossível. Você nunca chega num novo dia e não vai te acontecer nada. Por isso que a vida é tão imprevisível e tão difícil de lidar com ela, porque você nunca sabe onde você vai chegar, porque cada novo dia é um novo lugar. E um novo lugar é uma nova situação em que você se encontra. Eu não falei o que eu quero falar ainda, eu só estou te preparando. Quando eles chegam nas campinas de Moabe, na altura de Jericó, aí o verso 2 diz assim, ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera, e Moabe tinha grande medo do povo. Eu não vou pregar a mensagem aqui, deixa aqui. Bem, quando eles chegam naquele lugar, tem uma pessoa esperando por eles, e ele chama Balaque. Então vai lá, chama Balaão, amaldiçoa, não amaldiçoa, termina não amaldiçoando, mas aí termina que eles se juntam com as mulheres e a maldição vem de todo jeito, que é incrível. Sempre existe uma forma de amaldiçoar o povo de Deus. E as pessoas não creem nisso. Mas existe uma forma. Existe uma forma. Então é o seguinte, quando você está num novo lugar, o que você precisa? Agora que eu vou falar o que eu queria falar. Quando você planejar o seu ano, planeje, por favor. Quando você planejar a sua década, planeje a sua década. Tudo que você for planejar, a sua semana, seu mês, planeje. Mas lembre-se de uma coisa, que cada novo dia, quando você chegar no novo lugar, você vai precisar ouvir a voz de Deus novamente. Aqui está o segredo da nossa falta de sucesso, quando a gente está vivendo cada dia que a gente está contando. O Senhor, Ele começou a falar isso comigo. Não adianta planejar e enxergar os dias se você não está disposto a me ouvir novamente a cada novo dia. Porque cada novo dia que eu e você chegamos, nós chegamos num novo lugar e um novo inimigo que a gente não estava contando com ele aparece. Eu falo assim, eu estava guardado para hoje, você nem sabia, mas eu estou aqui. Aí, você tem duas opções. Ou você enfrenta o novo dia com o som. Talvez minhas palavras não são muito justas aqui. Eu ia botar o som velho da voz de Deus
Por que o som velho da voz de Deus? Porque a maioria de nós continua enfrentando cada nova situação da vida com o último som da voz de Deus que você ouviu não sei quando. Não sei quando. E a verdade, o sucesso para você viver o novo lugar é você ouvir um novo som da voz de Deus hoje. Hoje. O Espírito Santo, ele insiste comigo para insistir conosco no final dessa aula, que no meio do nosso planejamento, não só para dezembro, mas para 2023, e cada dia que a gente chegar no nosso planejamento, a gente tenha uma pedra principal, que é essa questão de você ter um ouvido sem tampa, o ouvido aberto para o Senhor o tempo todo, o ouvido sem tampa, tá? Onde você está disposto a ouvir o Senhor de uma maneira nova, a cada novo dia. Por exemplo, eu ouvi hoje o Senhor, dia 1º de janeiro, e fui. No som daquela voz, eu fui. Só que eu cheguei dia 3, e eu estou num novo lugar, e Deus, não, ouvi o som da minha voz de novo. Aí eu ouvi o som da voz de Deus de novo. Aí ele me levou para o dia 5 de janeiro. Aí eu estou aqui, e eu estou achando, não, está tudo bem, Deus. Não, você precisa ouvir o som de novo. E eu ouvi o som de novo. Você sabe, é por isso que Deus, ele fala assim, vá em frente, mas na verdade, o que Deus quer é que você vá para lá, só que ele não pode te mandar direto para lá, então ele te manda aqui, vai. Se você não ouve a voz de Deus no terceiro dia, você continua indo na direção que não era para ir, porque ele planejou, quando falasse aqui, era para você virar, mas você não ouviu o Senhor naquele dia, você só ouviu ele lá atrás. Ah, mas ele tinha mandado eu fazer isso, mas quanto tempo atrás ele mandou? Ah, já tem umas 3 semanas que eu não oro. Já tem um mês que eu não tenho meu tempo de oração. Falei, então como é que você queria estar andando no melhor de Deus? Você já está um mês na frente, você está num novo lugar, mas você está no som velho da voz de Deus. A voz de Deus é o som fresco que me leva a cada dia, a cada momento. Deixa eu dizer para vocês. Entrei no meu carro, era 6h30. Estava tarde, porque eu tinha que chegar aqui, 7h30. Anyway, eu entrei no meu carro, e eu tenho várias opções, né? É 1 hora que eu tenho de viagem, então eu tenho várias opções do que fazer com essa hora. Eu tenho várias opções. Right? E agora, nessa época, eu gosto de ter algumas músicas de Natal, mas não é música, essa música que o povo canta por aí, não. São umas cantatas de Natal que eu costumava fazer na igreja, e às vezes eu coloco a gravação em inglês, porque é muito bem orquestrada, aquela coisa bonita. Então eu tenho vários CDs, que meu carro ainda tem CD, tá? Ele ainda é. Então eu tinha a opção de ouvir os CDs, eu tinha a opção de ouvir a 590M, que é uma das minhas rádios que eu ouço, não ouço outra rádio brasileira. Eu tinha a opção de ouvir uma mensagem no YouTube, eu tinha várias opções. Mas o Espírito Santo, ele falou para mim, não ouve nada, procura a minha voz de novo. Não ouve nada, procura a minha voz de novo. Ah, eu vou dizer para vocês. Nós só não temos sucesso nos nossos planejamentos, porque a gente vive do som, o som mais velho aqui, o som que 2 dias atrás. Você acha que ouvir a voz de Deus 1 mês atrás é suficiente? Não, Deus queria que o seu ouvido não tivesse tampa. Que você, não, eu acabei de ouvir, mas o que você tem que falar de novo? Não, eu acabei de ouvir, mas o que você quer falar de novo? Eu acabei de ouvir, mas qual é a novidade? Não tem nada novo, eu só quero reforçar o que eu falei. Não é a nova informação, eu não preciso de nova informação, eu preciso do som da voz dele no meu espírito. Ele não precisa falar comigo todo dia para me dar informação nova. Eu não preciso de uma informação nova, eu preciso do som da voz dele para o meu espírito prosseguir. Eu fiz o planejamento de orar os 5 dias, mas no terceiro eu já não estou conseguindo. Eu preciso do som de novo. É o som que vai me fazer continuar o meu planejamento. Eu planejei fazer um determinado isso e aquilo, mas quando chegou naquele dia, o meu astral estava lá embaixo. Aí eu preciso do som da voz dele de novo, para eu poder fazer aquilo. Eu quero proclamar sobre nós, nesse começo de dezembro, o som novo da voz do Senhor. Eu quero proclamar que a gente tem um ouvido que busca pelo som de novo.
Eu queria sugerir, quando você entrar no carro, você ter esse mesmo dilema que eu tenho às vezes. Eu perguntei, eu posso colocar o CD? Ele falou, bem, você podia, mas você bem que podia me ouvir de novo. Agora, uau! Às vezes não vem uma palavra nova, mas a maioria das vezes vem. Porque eu decidi abrir o ouvido de novo, para ouvir de novo o que o Senhor quer falar. Amém, irmãos? Eu queria convidar os irmãos para a gente apresentar ao Senhor o mês de dezembro, que vai começar amanhã, e a gente tem 31 dias para mexer nesse planejamento, olhar para o ano novo, agradecer por esse, fazer as orações de celebração. E a gente tem um mês para ouvir o Senhor de uma maneira diferente, Marcos, e falar assim, Deus, eu queria viver um ano novo, diferente, me dá uma voz nova, me dá um... Pode falar, Marcos. Fala aqui no microfone, senão não vai sair no som ali. Estou em casa e a Fernanda está trabalhando, e a Adriele saiu para vir para a igreja, e aí a gente começou a conversar. Falei, Fernando, o pastor sai lá de Elcio, lugar tão longe, esforça tanto, e acho que a gente tem que ter pelo menos um de nós lá na igreja. E aí, a gente falou sobre isso, que quarta-feira a gente não veio aí. Eu virei o carro, quando eu saí, eu falei com Deus, Deus, eu preciso de uma palavra nova.